Muito bem, bem-vindos mais uma vez nesse humilde canal que procura contribuir com tudo quanto é conhecimento sobre mandalas, arte, filosofia, psicologia, tudo que possa nos trazer reflexões e informações sobre a saúde e a autorrealização. Eu estou aqui com a convidada, a Meire Ângela Ascar Bonetti, que me apareceu primeiro num dos cursos de mandalas que eu ofereço, e depois por uma amiga dela que me mandou um PDF, que depois a própria Meire veio a me mandar, dizendo como ela tinha enfrentado uma infecção desse Covid, que é um vírus que está rolando agora. Eu não sei quando que exatamente você vai estar assistindo esse vídeo, mas é esse vírus que está rolando agora no planeta inteiro, uma pandemia muito severa, que ela infelizmente se infectou e ela teve um processo de cura com as mandalas. E foi por isso que eu chamei a Meire para a gente conversar hoje, para ela prestar o depoimento e a gente ter arquivado em vídeo essa história, né? Que foi acompanhada também pelas pessoas que a ajudavam no hospital e etc. E aí, Meire, como é que tá essa força? Oi, Caio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Então, eu quero agradecer você pela oportunidade, é uma oportunidade bem importante, assim, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais do universo desse mistério da mandala, no qual a gente está inserido, Uhum. né, e aprendendo sempre. E é isso, né, eu fui infectada aí em março, né, mais precisamente aí dia 20, 19 ou 20 de março, Uhum. e fui internada no dia 21 de março. Tá? E a partir desse dia, eu comecei um processo bem importante com a vivência com as mandalas. Né? Eu já venho aí vivenciando. Oi. A partir do primeiro dia que você estava no hospital, começou essa história. Não, na verdade, assim, né? Eu internei dia 21, né? E Uhum. minha primeira mandala eu fui elaborar no dia 25 de março. Tá, Né? Mas já havia começado uma preparação interior para que isso acontecesse. tá, Né? Eu só fui começar mesmo no dia 25 porque eu consegui um material com a enfermagem do andar, que eu estava tá. internada, né? Então eu pedi se eles tinham um papel sulfite, que poderia ser um papel sulfite e um lápis simples, né? Que é lógico que eu imaginei que no hospital não iria ter lápis de cor, né? E eu tive essa intuição de começar a elaborar mandalas, porque assim, dentro do COVID, né, os sintomas são muito rigorosos, né? São muito fortes. Né? Eu iniciei com um sintoma de muita dor de cabeça. Né? Eu fui internada já com o diagnóstico positivo, né? E os 5 primeiros dias de internação eu tive muita dor de cabeça, não tive falta de ar e tive perda do apetite, do paladar, ou seja, né? Alguns primeiros sintomas. E assim, ocorre que numa dessas noites com muita dor de cabeça, que só passava com medicação na veia, o material já estava lá à minha disposição, eu não havia começado a elaborar mandalas, mas aí às 4 horas da manhã eu acordei, né, com muita dor de cabeça, apertei a campainha da enfermagem para chamar para medicação, né, mas a medicação na madrugada é um pouco demorada. E nesse processo todo da dor, eu comecei a elaborar essa mandala. Minha primeira mandala, no centro eu iniciei como se fosse com um labirinto, né? E ao terminar a mandala, me deu muito sono, né? A dor de cabeça já começou a cessar um pouco, começou a me dar muito sono e eu adormeci. Quando eu acordei no dia seguinte, eu já estava sem a dor. Né? Então, eu não fui medicada, não foi colocada a medicação porque eu estava dormindo e eu acordei sem dor. Então, foi a minha primeira melhora física, né, que eu senti com a elaboração da mandala. E o que que tem Isso. escrito? O que que você escreveu aqui embaixo? Então, eu escrevi que eu melhorei, a dor de cabeça melhorou sem a medicação. Ah, Né? Eu certo. registrei a data, isso, eu registrei a data, na verdade, a data do dia 25,
né? Mas eu fui perceber a melhora da dor de cabeça no dia seguinte. Uhum. E, aliás, na verdade, quando eu acordei, né? Eu dormi às 5, mais ou menos, da manhã. Quando eu acordei, né? Eu já estava melhor da dor de cabeça. Então, eu registrei. Foi o meu primeiro registro que eu percebi, né? Que eu tinha melhorado, que eu tinha, na verdade, me curado da dor de cabeça por causa do desenho. Porque eu não tinha sido medicada. Ô Meire, você me contou que foi uma série de 20 mandalas no percurso de cura desse Covid aí. Você já Isso. tinha, não foi algo que você não sabia o que estava acontecendo. Você já tinha uma experiência com mandalas, né? Você tem um percurso, né? A gente já fez nossa oficina. Isso. Como é que tá a tua relação com essas ferramentas até essa história acontecer? Como é que era? Então, Caio, na verdade, a minha experiência, né, meu processo com as mandalas se iniciou na pós-graduação com arte terapia, Uhum. né, através da minha irmã, né, Gisele. Ela me enviou um link de um curso e eu iniciei a fazer Olho de Deus, mandala Olho de Deus, e a partir daí, em 2017, eu nunca mais parei esse processo de vivência com as mandalas. Tá. Então, eu fiz muitos cursos, inclusive o curso que eu fiz com você, né? Uhum. Passei também a ministrar workshops, a fazer oficinas, né? A fazer oficinas, inclusive em grupos, né? Muito interessante, porque eu também confecciono mandala em linha, né? Então comecei também a fazer oficinas de mandala em linha. E o ano passado eu comecei a participar de um curso no IPQ, do Hospital das Clínicas, sobre mandala. Inicialmente foi um workshop, né, sobre mandala e espiritualidade. Depois eu fiz um outro curso de aprofundamento em mandala terapêutica. E hoje eu sou aluna que vou iniciar agora a cursar o curso de formação em mandalas terapêuticas mesmo, de um ano. E nesse curso o que acontece? É muita vivência, né? É muita parte teórica, mas também nós temos muitas vivências. Então nós temos visualizações ativas e depois a gente produz as nossas mandalas, né? Então, não é uma experiência que eu adquiri agora, só que assim, agora o que aconteceu? Eu passei pela vivência com as mandalas, né? Tudo aquilo que eu venho falando em workshops, que eu falo em oficinas, aquilo que eu acredito, né? Nesse mistério todo da mandala, quando a gente estuda Jung, enfim. Só que dessa vez foi diferente, eu senti em mim essas modificações, que não foi só a questão da dor de cabeça, mas no decorrer da internação, que foram de 19 dias, eu produzi as 20 mandalas e elas foram, ao longo da internação, se modificando muito, se tornando Aham. intensas, coloridas, né? Cada uma com uma história. Ou seja, você já sabia do potencial, você já tinha explorado esse Sim, potencial, mas não ao nível de reorganização e de saúde que você obteve dessa vez, né? Você não tinha sim. explorado ela, você não tinha explorado a ferramenta num nível ainda tão profundo quanto foi agora com esse Covid, né? Com esse Covid. Não, não tinha. Eu senti, como dizem, literalmente na pele. Né? Uma Uhum, coisa muito, muito profunda que eu costumo dizer assim, que para mim hoje é um mistério revelado, né? Porque uhum. está mais do que claro o que o processo de elaborar uma mandala, de criar uma mandala, produz na gente, né? Porque assim, a princípio, aquela intuição de desenhar uma mandala por conta da dor de cabeça, você crê num alívio, você crê numa melhora da ansiedade, mas não chega a crer que a tua dor de cabeça vai passar, né? Então, assim, isso ficou muito forte em mim, né? E depois mais duas experiências que eu tive na UTI também, de que é possível, na elaboração das mandalas, atingir o nível físico, né? Não só emocional, não só espiritual, mas a nível físico. Então, foi isso que, de repente, ficou muito mais forte no meu conceito e na minha vivência e experiência com mandala. Bom, na primeira mandala você já teve uma experiência incrível, né? Que foi de redução Sim, ou acabar mesmo com a dor de uhum, cabeça. Eu imagino que isso deu muita esperança
para que próximas pudessem te tirar dali mesmo. E foi assim que aconteceu, né? Tanto que você está Uhum. escrevendo até um livro, Meire. É isso mesmo. Isso foi até uma sugestão da coordenadora do curso lá do IPQ, né, Adriana Splendori. Ela me sugeriu, ela falou, nossa, por que você não coloca essa história toda que você vivenciou num livro? Porque é muito atual, né? Na verdade, o Covid está aí, né? Está ainda acontecendo, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, dá essa esperança, né? De que a gente pode ter outras ferramentas. Uhum. Tanto que o que foi interessante no primeiro dia é que quando a enfermagem chegou com a medicação, eu falei, eles não me medicaram, não foi bem isso, né? Quando ela trouxe a medicação para aplicar, eu disse para ela, não precisa, não estou mais com dor. Né? Então, Uhum. foi muito forte. Inclusive, eu relatei isso pro médico que, inclusive, nesse dia eu tive alta. A primeira fase da internação, nesse dia eu fui para casa. Voltei para Uau. casa. Uhum. O restante dos dias foram todos em casa, então, não internadas. Não, não. Então, aí o processo continua assim. Dia 25 eu voltei para casa, no dia 25 à noite eu voltei a saturar oxigenação muito baixa, né, que a gente mede pelo oxímetro, e foi medido pela minha filha, que é fisioterapeuta em casa. No dia seguinte, infelizmente, eu retornei, mas já direto para a UTI, né, porque eu já estava com oxigenação comprometida, entende? E aí, os 11 dias, passei na UTI. E aí, houve a continuidade das mandalas. Entendi. Que daí vem a mandala intitulada 4, que é o primeiro dia na UTI, é isso? Isso. Que Então, é... assim, essa mandala eu pedi para minha filha levar para mim material, né? Uhum. Falei, bom, agora vamos elaborar mandalas, né? Com cores, né? Porque eu sei que as cores têm um significado muito forte dentro da mandala. E aí eu pedi para ela os lápis de cor, ela não me levou folhas, aí eu pedi para a enfermagem do hospital, da UTI. E essa primeira mandala que eu elaborei, eu sempre assim, todas as que eu elaborei, me chama muito a atenção o centro dela, né? Como Uhum. que eu inicio, qual é esse símbolo, o que que ele significa naquele momento, isso também ficou muito claro para mim, Caio. A mandala, ela é muito do momento, sabe, assim, eu senti muito isso nesse processo de 11 dias desenhando, elaborando, que é muito daquele momento. Então, assim, dá para reparar que ela tem traços muito fracos, traz uma questão de uma insegurança muito forte, porque é tudo muito novo, eu nunca tinha estado internada numa UTI, né? É um vazio que te dá, é um ambiente solitário, ambiente frio, isolado mesmo de tudo, eu não via a luz do sol, eu não via nada, né? Eu estava confinada, na verdade. E tudo isso me retratou nessa mandala, né? Ela não tem força, os traços são fracos, né? As cores também cores, enfim, né? E esse ramo que tem no centro ainda passa Uhum. uma questão de, vamos aí, vamos lutar pela vida, né? Isso, parece que ali tem Toda uma vida um tipo de uma fonte, né? Uma fonte, em volta, um né? fogo até um fogo de esperança, né? Uma coisa de Isso, vida pulsante mesmo. isso. E que É. faz todo sentido, já que você já estava nessa intenção de batalhar, né? Hum, De conter, de estruturar, de organizar, né? isso. Inclusive essa mandala já está muito mais tem um perfil de simetria e organização muito melhor do que até a primeira no dia Uhum. da Anterior. que foi a primeiríssima, né? Isso. Na verdade, para mim até foi um desafio, porque como eu elaboro mandalas de linhas, Uhum. esses modelos assim de desenho e tal eram novidade também para mim. Então eu Tá. também acabei me desafiando a estar me expressando através de mandalas desenhadas, Uhum. viu? Então assim, essa me chamou muito a atenção, porque depois as outras mandalas começaram a ficar muito diferentes. Inclusive a ponto de eu questionar, poxa, isso é uma mandala? Como é que é isso? Porque, assim, essa estrutura que a gente está acostumado a ver, Sim. né, de, vamos fazer pétalas e tal, as mandalas, no decorrer aí da entrevista, você vai ver, e as pessoas também vão poder estar visualizando, que é uma estrutura um pouco diferente. Ela está no formato circular, mas, ao mesmo Isso. tempo, com alguns elementos bem diferentes, que eu acho que era o momento que eu estava.
Claro, eu sempre digo né? que é uma as, as mandalas elas acabam sendo como frames de todo um filme Uhum, que é a nossa energia psíquica, né? Então, uma vez a gente faz uma impressão, mas aquilo continua, né? É um desenho eterno ali que fica o tempo todo mudando de forma, mudando de cor, de acordo com os nossos elementos, né? O que está sim. nos animando ali no momento, né? Nos movendo Uhum, e tal. E essa mandala 3, ela já apresenta, né, algumas formas que parecem mais concretas, como uma borboleta, né? uhum, Aquela imagem central de antes, que era estava esverdeada, agora está vermelha, lembrando algo como fogo, né? Conta dessa uhum, daí. isso mesmo. Uma energia, né? Uhum. Isso. Então, essa mandala, ela foi, assim, bem impactante também, tá? Porque era um dia que eu estava com uma saturação baixa, né? E aí, assim, na UTI o monitor fica atrás, mas como eu já tinha um pouquinho de conhecimento, né, sobre verificar, né, tanto a questão dos batimentos cardíacos como a saturação, então eu estava toda hora me monitorando, né, Ah, literalmente. uhum. E eu estava com uma saturação baixa, né, considerada baixa de 96, e assim, com uma comorbidade, né, eu estava doente, né, estava infectada. E aí eu falei, não, vou desenhar. Então, assim, como é que era o processo? Toda vez que eu via que eu estava me rebaixando emocionalmente, né, que aquele ambiente estava me deixando para baixo, ansiosa, triste, eu pegava para desenhar. Então, assim, tinha dias que eu desenhava de 3 a 4 mandalas, né, Ah, uma atrás da outra. E aí eu peguei para desenhar essa mandala. Eu falei, não, não vou ficar focada na saturação, vou focar na mandala. E aí eu ótimo. peguei para desenhar. E aí iniciou nesse fogo aí que você viu. E assim, o que está em volta, né? Depois eu parei para avaliar melhor, tal. Me pareceu assim um círculo de proteção, tanto a parte verde em volta dessa energia toda, como a cor lilás, né? Que é uma Uhum. cor aí da espiritualidade, e tal. Então assim parece como se fosse um espinheiro, alguma coisa de proteção mesmo, numa cor bacana. Uhum. E depois explode uma energia em azul aí as borboletas como que querendo voar, né? E Uhum. esses dias atrás eu mostrei essa mandala para uma psicóloga junguiana, né, Uhum. a Silvana, e ela notou uma coisa que eu não tinha notado. Ela falou: "Você contou as borboletas?" Eu falei: Ah, "Não, não parei ah, para contar as borboletas." aham. Ela falou: "São 16 borboletas." Né? E é mais ou menos o ciclo de dias que você fica como se fosse em isolamento do Covid, né? Tá. De 14 a 16 dias. Então, isso Uau, foi bem, bem bacana também. Aí, o que interessante. aconteceu com essa mandala, Caio? Eu terminando de desenhar essa mandala, quando eu olhei no monitor, a minha saturação estava em 100%. Então, foi assim, o impacto, né? Uhum. Inclusive, eu cheguei a olhar várias vezes. Eu falei, não, tô vendo coisa, né? Não, é o batimento cardíaco e qualquer outra coisa, mas apesar que o batimento cardíaco já estaria bem, bem alto, né? Aham. Mas era realmente a saturação. Então, eu fiquei bem contente. Todo esse processo das mandalas também eu fui dividindo com o meu grupo lá do IPQ, todo mundo vibrando, e serviu assim. E aí isso se espalhou, se multiplicou, né? Porque aí todo mundo começou a pensar em mandala e aquele foco que estava em Covid, em doença e tal, todo mundo começou a focar em mandala, né? Começaram a produzir mandalas em casa. Foi muito interessante isso. Que Bacana. maravilha, né? É. E médicos, os doutores estavam ali, eles estavam acompanhando isso tudo, você contava já para eles, e como que eles respondiam daí com esses resultados? Então, na verdade, assim, na verdade, a gente não se atreve muito a isso, né? O que aconteceu? Eu não falava. Só que a mandala, de uma forma ou de outra, que nem no primeiro dia, o médico notou a mandala lá, simplesinha de lápis, em cima do sofá, e chamou a atenção do médico. Na UTI, o que acabou acontecendo? Também começou a chamar a atenção, porque eles viviam me vendo desenhando, né? Normalmente, os pacientes ficam é, sonolentos, ficam, né, tristonhos dentro de uma UTI. Eu não, estava lá com meu lápis de cor e papel desenhando. Então isso acabou chamando a atenção. E aí alguns profissionais da UTI começaram a me pedir mandá-las.
né? Eles queriam uma mandala minha. Então, assim, uma delas eu desenhei, uma mandala, sem a conhecer, e iniciei com um coração, com vários corações, na verdade, e depois eu vinha saber que tinha uma questão aí de afetividade envolvida, né? Então, eu nem conhecia a pessoa e entreguei a mandala para ela. E uma outra também me pediu, eu fiz que ela escolhesse uma mandala, e ela escolheu uma mandala que eu havia desenhado para o meu pai, né? Porque meu pai, infelizmente, também contraiu o Covid, né? E nesse processo todo ele veio a falecer, né? Mas eu fiz uma mandala para ele, que no final da entrevista vai ser a última mandala que vocês vão ver. E ela escolheu, e ela falou para mim assim, não, eu não vou levar essa mandala não, porque é do seu pai. Falei, não se preocupe, porque eu já mandei para ele, já foi para ele, né? Pode levar. Então, assim, eu também trabalhei um processo de desapego, né? Eu também entreguei a mandala que eu havia feito para o meu pai. Uhum. Mas, assim, nenhum dos médicos vieram a fazer perguntas objetivas sobre aquilo ou teceram comentários de que aquilo de fato estava ajudando. Eu lembrei muito de um livro, eu não sei se você conhece, O Mundo Secreto dos Desenhos. Não, não. Eu não lembro do autor, mas ele é da Paulus. Uhum. E nele tem vários relatos também sobre o trabalho com arte e terapia, né, arte e expressão em UTIs em hospitais. E ali tem também influência, né, eles apresentam respostas dos médicos que percebem que é quase um milagre do que está acontecendo ali, né? Eles chegaram a comentar alguma coisa contigo ou foi sempre nesse passo afastado do científico durão? Na verdade, assim, o que acontece, Caio, quando você está em isolamento pelo Covid, os profissionais tentam acessar o seu ambiente muito pouco, Tá, né? Porque o que acontece nesse processo todo, os profissionais de saúde também acabam se contaminando, tá. né? Então, assim, acessa aqueles que realmente têm que entrar, a parte da enfermagem, a parte da fisioterapia, algum Uhum. raio-x, enfim. Mas os médicos, eles evitavam um pouco estar entrando. Entrava, mas, né? Mas no final, né, quando eu tive alta da UTI, eu deixei uma mandala para a UTI. E ao sair, eu reparei que o médico que estava com a mandala na mão, ele estava assim, muito curioso, né, olhando muito para a mandala. E quando ele me viu passando, né, na cadeira de roda para ir para o quarto, né, quando eu saí de alta, ele falou assim: olha, sua mandala vai ficar aqui no mural da gente. Né? E era inclusive uma mandala muito especial, que no centro tinha uma ampulheta. E Uau, eu quis deixar essa mandala lá porque eu falei, nossa, é o que eles é o contra ou a favor do que eles mais lutam, né, numa total, UTI, total. né? Ou contra ou a favor do tempo, né? O que eles menos têm às vezes e o que eles mais têm. Então eu senti ele muito interessado, olhando com muito interesse para a mandala. Eles colocaram a mandala num plástico com todo cuidado. Então assim, eu acredito que vá, de alguma forma, estar circulando as energias de uma outra forma lá dentro. Ótimo. E esse é também o motivo desse nosso encontro aqui, né, em forma de Ah, entrevista, para que todas as pessoas, inclusive os cientistas mais durões, né, se abram para observar que a arte cura. E eu diria mais, eu diria que a arte é a cura, né? É o processo concordo plenamente. de produção artístico, ele é a cura, né? No sentido da alquímico da arte, né? Que é o processo de individuação também, ele é todo artístico, né? Sim, Partindo de uma matéria-prima ou uma substância ou algo também que precisa ser equilibrado, compensado, organizado até o ponto, né, que talvez aí no teu caso se apresente como alta, né? Chegou, sim. tá pronto, tá feito, Aham, né? Tá feita essa parte do isso. processo.
Falar nisso, vamos ver qual que é a próxima, que eu tô curioso aqui para Sim, mandala 4, porque ela já vem com uma estética bem diferente, né? bem diferente. Aham. Inclusive, só um detalhe, Caio, deixa só para não passar em branco, você me Aham. perguntou dos profissionais, né? Uhum. Essa outra menina que pegou a mandala, outra profissional que pegou a mandala no café, ela me relatou que chegou bem estressada, bem ansiosa em casa e fez o que eu pedi para ela, que era centrar o olhar no centro da mandala, fixar e ficar uns momentos olhando a mandala. E ela depois me relatou no dia seguinte que ela se acalmou muito. Olha. Né? Ela até chamou o namorado para contar isso. Olha que coisa estranha, que coisa diferente e tal. E ela me relatou no dia seguinte e agradeceu muito a mandala. Os Uma experiência benefícios, fora da UTI, né, na verdade. sim. Os benefícios não são só para quem produz, é para quem observa também, né? E observa também, com certeza. É muita potência ali, ainda mais nessa força que você tava, né? Uma força heróica, Sim. totalmente. Você tava com a força heróica ali desde o começo, Com certeza, a fim de não se entregar, né? com certeza. Combatendo o bom combate. Uhum, uhum. Então, a mandala 4, Caio, Ah, para mim, ela me passa assim. Esse centro, para mim, é o Covid, é o vírus. uhum, Não sei como você interpretou, mas assim, nesse processo, né, dessa mandala, eu já estava lá vamos dizer assim, lá pelo dia 3 de abril, então tinha aí um bom período já na UTI. E para mim, assim, ele já começava eu já começava, é como se eu começasse a fazer as pazes com ele, entendeu? Ele já tinha umas cores, ele não era tão ruim, e aí começa uma ampliação, né, nessas linhas e nesses quatro elementos aí que de repente a gente coloca aí, nossa, norte, sul, leste, oeste, o que que é isso? Que direção que eu vou, para onde eu vou, né? Porque ainda tem, lógico, uma incerteza, porque assim, nesse processo todo, Caio, eu passei por várias possibilidades, principalmente à noite, que a saturação caía, de ser entubado, né? Então, assim, eu não sabia se no dia seguinte eu ia estar acordada, né? Porque eles decidem, entubam e ponto, né? As únicas pessoas que ficam sabendo que você está entubado é sua família, seus amigos, mas você, enfim, começa um processo e você vai dormir, né? Então, tá meio nesse sentido. Eu tô fazendo as pazes com esse vírus, mas ao mesmo tempo incerta ainda das direções. E aí começa esses círculos em rosa e amarelo aí, que você tem uma energia afetiva muito grande no rosa e tem uma energia forte com amarelo, sol, enfim, né, essas cores todas. E no final ali tem as folhas, né? Quer dizer, tem vida, tem vida. sim. Não deixa de ter vida, né? E será que dá para fazer um paralelo dessas folhas que agora estão na periferia com a mandala 2, que é a primeira do primeiro dia da UTI, que é aquela Uhum. folhagem que aparece no centro, será? Sim, sim, sim. É importante eu ressaltar, Caio, assim, nesse momento, né, para que eu nem esqueça de falar, Uhum, que é uma coisa bem interessante, que é um dos capítulos do meu livro, que assim, quando eu me deparei com essas 20 mandalas, uhum. né, tem 4, lógico, que ficaram, né, ficaram com os profissionais e ficaram Ah, no hospital, então eu só tô com 16, uhum. mas eu tomei o cuidado de fotografar Ah, fez essas bem. mandalas. O que que acontece? Alguns símbolos se repetiam muito. Né? Eu tenho a espiral se repetindo em várias delas, eu tenho as folhagens e ramos se repetindo em várias delas, eu tenho Uhum. o coração, enfim, tem vários símbolos que se repetem, né? Então isso é muito interessante, É, né? De repente eu estava lá no primeiro dia e volta a repetir a folha, a vida, né? essa é esse é o, isso é uma das coisas bem importantes da gente observar, que são os padrões que vão se repetindo, né? Então, Hum, quando eu falei aquela que eu citei, né, aquela analogia de cada mandala ser um frame do filme, é só a hora que a gente vê uma sequência, uma série como a sua, e a gente pode detectar os padrões, é que a gente vai entender o que que é aquela sequência, o que que é aquele filme, o que que se trata aquela fase, pelo menos, que foram feitas aquelas mandalas, né?
Então, por isso sim. também a importância de, se a gente está aqui falando para pessoas que já produzem ou interessadas em produzir mandalas, ou qualquer tipo de expressão artística, é legal, pelo menos, datar, né? Sim. Cada trabalho, se não colocar um nome, ou até escrever poesia, escrever sobre o percurso, como é que foi a jornada. Quanto mais a gente entrar em contato com cada frame, mais a gente vai ter oportunidade de conhecer o filme depois, que é o filme da nossa própria vida, né? Nossa própria energia. Com certeza. Então, tudo isso que você está falando, eu trouxe desses cursos que eu estou fazendo, né? Desse curso, né, de formação que eu estou fazendo no IPQ. Então, assim, todas as mandalas estão datadas, todas têm um nome. Eu também procurei a melhor posição, no caso, qual é visualmente a posição que eu achava que ela tinha, né? Então, você vai buscando, né, aquele ângulo, né, da mandala, porque nem sempre quando você está produzindo é aquela posição ali, né? De repente ela tem alguma outra e intuitivamente você fala, não, não é essa, é outra. E você busca. Então, tudo isso é a parte teórica e também prática de tudo que eu fui vivenciando. Né? Eu pude aplicar em mim, né? Muito interessante, muito bacana. E a Mandala 5, ela já vem com uma estética bem mais, vamos dizer, explosiva, expansiva, algo assim, confere? Confere. Então, essa Hum. mandala foi um pedido do meu esposo, né? Ele pediu por WhatsApp, né? Para que eu fizesse uma mandala para ele. Uhum. Tendo uma mandaleira em casa, enfim, acaba crendo muito, né? E aí eu produzi essa mandala. E o que me chama muita atenção? No centro, para mim, isso é um olho do furacão, sabe? Ah, Aquela coisa de tipo divisor de águas mesmo. E aí, uhum. daqui para frente, o que vai ser? Quando eu me encontro nesse momento, né, de que eu não tenho mais saída, o que é que vai acontecer? E aí é bem isso, né? Quando eu passei por foto para ele, ele falou: Nossa, que energia! Né? Ele falou que sentiu um calor muito grande, uma energia muito grande vinda dela, porque é pura explosão, né, cara? Eu acho que não tem como eu não sentir. Eu acho que todo mundo que viu essa mandala, de alguma forma, sentiu toda essa energia. Agora, tipo uma coisa de, agora vai o racha, porque não dá para ficar mais assim. Eu já tinha passado nesse período a possibilidade de intubação, já estava partindo para uma melhora mesmo, né? Uma possível até alta, né? Então, ela é energia Interessante. pura. Você fala disso, dessas coisas que você sentiu, dessa reviravolta, desse vai ou racha, e tudo isso tem muito a ver até com quem não contraiu o vírus, né? Eu acho que uma questão do inconsciente coletivo, Uhum. do momento atual, né? Que é de tipo assim, pô, precisa mudar alguma coisa, a gente precisa melhorar, a gente precisa se garantir, quem sou eu sem o meu trabalho, o que que meu trabalho representa. Como um furacão, esse Covid veio trazer novos ares, né? Mudanças, tirar coisas do Sim. lugar, desorganizar mesmo para Uhum. talvez ao mesmo tempo trazer um convite de reorganização, né? De mudança, né? De mudança. De mudança. Uhum. E daí, você aqui escolheu quantas? Você escolheu 8 mandalas, né? 8 mandalas, isso. Dessas 20. Por Uhum. mim, na verdade, nessa entrevista eu falava das 20, né? Mas essas foram muito, assim, muito fortes, assim. Teve um impacto Daí, muito forte. as 20 depois, quem quiser conferir, vão poder ter acesso ao teu livro, né? Daí depois no final você Isso. deixa um contato para quem tiver Aham, interesse de conhecer mais o aham. caso e adquirir um livro, seja impresso ou virtual, como você resolver Ó, depois, aí a gente pode fazer esse encaminhamento. tá perfeito. Você comentou da Mandala 6, né? Você pode compartilhar sobre ela, por favor, para a gente Então, ir costurando é, as suas mandalas? essa mandala, então, assim, esteticamente foi uma das que eu gostei mais.
né? Apesar de não tentar não me ater nessa questão, nesse aspecto estético, né? Uhum. Mas o que aconteceu? Eu tenho um projeto que eu desenvolvi por 3 anos dentro de um hospital, né? Que eu trabalhei por 34 anos, que chama Momento Arte. Né? E esse projeto, nós éramos voluntários dando oficina de arte nos andares do hospital, para os pacientes. E eu tinha uma voluntária arteterapeuta. E aí, nesse universo de rede social, né? Lógico, ela ficou sabendo da minha internação, entrou em contato e ela é reikiana. Né? Então, tem até um capítulo do meu livro que eu falo da integração das práticas, né? Porque foi, na verdade, um conjunto de práticas aí que me auxiliaram a sair além das mandalas. Orações, enfim, né? Práticas milenares aí. E nesse processo, ela me entrou em contato comigo e falou se eu não queria receber o reiki à distância. E aí ela marcou 4 sessões comigo, né? Ela entraria em contato comigo, eu ficaria em silêncio, numa posição confortável e tal, ela aplicaria o reiki à distância. E essa mandala surgiu depois da primeira aplicação de reiki dela. Né? Eu meio que fiquei entre o sono e acordada, mas eu visualizei nitidamente essa flor de lótus nas minhas costas. Eu estava de bruço, né, em prona, né, que o pessoal em hospital fala, né, para ajudar até a ventilação pulmonar. E de bruço eu visualizei uma flor de lótus lilás gigante nas minhas costas. E quando eu acordei, a primeira coisa que eu quis fazer foi uma mandala representando isso. Quando eu terminei, Caio, eu falei, caramba, essa flor de lótus está espelhada. Ela tem uma parte de baixo, ela tem uma parte de cima. Ela não está com a tridimensionalidade de uma flor de lótus, ela realmente está espelhada. E aí, racionalmente, veio, nossa, que bacana, o budismo fala entre mente e corpo e tal, vamos lá no racional, né? Vamos no simbólico geral, assim. Tá. Mas eu via os meus pulmões restaurados. A flor de lótus, Uau! para mim, eram os meus pulmões. Uhum. Né? Então, assim, o racional vinha no simbolismo e eu sentia intuitivamente que eram os meus pulmões, né? Com a cor da espiritualidade, enfim. Coincidentemente, foi o dia que eu tive alta da UTI. Tá. Então, assim, eu estava um pouco melhor, né? Com os pulmões um pouco mais restaurados para poder sair da UTI e ir para o quarto. Coincidências à parte, né? Interessante. E é mais um símbolo de transformação, né? O Sim, fogo que estava ali sim. na mandala 3, o furacão, e Aham, agora, as e agora, espirais. agora essa flor de lótus é mais um indício de transformação. As borboletas lá também, né? Lá junto com Sim. o fogo, né? São todas imagens que correspondem à transformação de estado, né? Isso, com certeza. Uhum. E entre essa mandala 6 e a 7, foi o quê? Um dia? Como que isso se dá? Você falou que fazia, às vezes, 4 em um dia só. Isso, né? Que é entre essas 20 mandalas, né? No caso, teve mais, né? Uhum. Aí eu já estava nessa mandala 7, eu já estava no quarto, né? Então estava num ambiente em que eu pude tomar banho, né? Me locomover, porque eu fiquei 11 dias só na cama, né? Tá. Então teve todo um processo de, na verdade, de reaprender, né? Eu tive que andar muito devagar, readquirir minhas forças, né? Porque você imagina, 11 dias deitada, Uhum. né? Totalmente dependente, banho de leito, enfim. Nunca dei tanto valor num banho de chuveiro como eu dei Uhum. no quarto. Uhum. E aí, como eu dei valor, né, no quarto. E aí, essa mandala foi no dia 8 de abril, que foi a minha alta do hospital. Né? Eu passei mais 2 dias no quarto, só para realmente retirar o catéter, ver se eu conseguia respirar sem oxigênio oferecido, né, pelo hospital, no caso, através dos aparelhos. E aí, eu desenhei 2 mandalas no dia da alta. Eu desenhei uma borboleta, né, que na verdade para mim era esse símbolo todo mesmo de transformação e de renovação, né, porque para mim sair do hospital
tinha todo um sentido de renovar a minha vida, né? E, na verdade, saí do hospital depois de 11 dias numa UTI, que hoje, se você falar com qualquer médico, vai falar assim, né? Inclusive, eu tive retorno esses dias, ele me perguntou, um outro médico, você não foi entubada? Né? Quer dizer, assim, é surreal, né? Uma coisa que normalmente não acontece. Normalmente, os pacientes de UTI com Covid acabam sendo entubados, né? E eu passei esse processo todo sem precisar. Essa mandala 7, ela traz uma totalidade. Na verdade, eu chamei de totalidade, porque é o conjunto de todos os símbolos que me acompanharam, que eu expressei nas mandalas no período de internação. Menos um, né? Me chamou a atenção isso. A flor de lótus não estava no meio desses símbolos. Na verdade, eu usei a palavra luz e não usei a flor de lótus. Né? E aí eu entendi que, assim, na verdade, não era mais o meu foco principal. Pensar na minha respiração, pensar no meu pulmão, não estava mais ali. Todos os outros símbolos estavam, mas a flor de lótus já não. Eu tive a impressão na hora que é como se eu estivesse fazendo uma retrospectiva de todo o meu processo. Né? Porque aí, no último dia, eu falei, bom, tô de alta, vou para casa, tô bem, né? Passei pelo processo da doença, tô viva, né? E isso é uma coisa que é muito forte quando você tem uma alta, né, no processo de Covid. E aí eu falei, caramba, muitos símbolos se repetiram, né? O que que é isso? Né? Então eu comecei meio que fazer uma análise mesmo do que eu tinha feito. Porque você perde, quando você está no processo de internação assim, principalmente fechado, isolado, tudo, você perde muito a noção de tempo, de espaço, de tudo, né? Então, as coisas foram meio que acontecendo. Depois é que você se dá conta e começa a refletir. Né? Então, foi um pouco de reflexão e essa coisa que você falou de passar para as outras pessoas, está muito claro nessa energia que ela está expandindo, né? Está expandindo de alguma forma. Né? Tanto que, como eu te contei anteriormente, né? Eu senti essa circulação que a própria mandala produz acontecendo porque muita gente se mobilizou. Né, um grupo de WhatsApp que a gente estuda mandala, nossa, vamos começar a fazer, e aí todo mundo compartilhando mandala e fazendo mandala, quer dizer, o foco saiu totalmente do que estava acontecendo, né, atualmente, da doença, e se focou todo mundo em produzir coisas bonitas, coisas belas, que iam fazer só bem, se não fizesse bem para muita gente, ia fazer para si mesmo, e circulou, fez o seu papel, cumpriu o seu papel, circulou muito. Ainda cumpre, porque, né, a gente está aqui fazendo essa produção aqui, com essa conversa, exatamente para que circule mais e estimule mais pessoas a entrar em contato, pelo menos um contato experimental com essa ferramenta, né, que é tão poderosa mesmo. Sim, sim. E eu tô curioso aqui, querendo chegar nessa 8. Ela é um complemento. Na verdade, ela não foi a última, né? Na verdade, eu elaborei essa mandala com o objetivo, né, de enviar essa energia para o meu pai, né, sem saber, na verdade, que meu pai já havia partido, né? Então, eu fiz numa data em que ele já havia partido. E a única coisa que eu queria passar para ele, que ele tivesse fé, né? Fé, que ele acreditasse, né, de alguma forma numa cura. Não foi a cura que a gente esperava, mas de repente são mistérios da vida, né, que a gente não sabe que na verdade ele precisava para se curar, né, que a cura é uma coisa muito ampla, né, não é só a cura física. Então, essa mandala é uma das mais fortes para mim, inclusive porque ela saiu da UTI, né, ela foi levada, é como se ela tivesse sido levada pelo vento, né, ela não ficou comigo, porque eu penso assim, hoje se eu tivesse essa mandala em mãos, talvez isso me entristecesse, enfim, né, trouxesse emoções não tão bacanas, né, de lembranças. Então ela foi embora. Ela foi embora assim como foi meu pai, né? Então ela é uma mandala para mim muito forte, principalmente pelo centro, né? E é interessante te falar assim que depois que eu voltei, que eu ainda fiquei em isolamento e tudo, as mandalas continuaram em produção, né? Quer dizer, é uma coisa que eu não tenho mais como tá parando, né? O dia que eu não produzo uma mandala faz falta,
né? Porque de alguma forma eu vou me curando emocionalmente, agora de um outro processo, que é o processo de luto, né? Então também vou curando isso, de alguma forma. E Meire, para a gente finalizar, até porque não tem, a gente não pode ficar tanto tempo observando Sim. cada uma, né? E quem tiver interesse e curiosidade para saber mais vai poder saber pelo teu livro. Mas eu gostaria de saber, assim, você, pelo que você passou, você indica, você acredita que a arte, no geral, não necessariamente com mandalas, né? Mas já puxando a sardinha para as mandalas, pode ser indicado para qualquer pessoa e aí qualquer pessoa pode ter esse poder, esse potencial curativo que você teve? Eu acredito, Caio. Depois dessa experiência, dessa vivência que eu tive, hoje, como eu disse, para mim é um mistério mais que revelado. Eu acho que as pessoas têm que se dar uma chance, têm que se permitir, né? Tem que trabalhar os seus próprios bloqueios, porque o que eu percebia muito também nas oficinas do hospital, as pessoas têm muito bloqueio, né? Tem muita questão ainda da questão da beleza, do feio, do bonito, do não sei fazer, sabe? Então os bloqueios são inúmeros, mas nós temos um leque infinito de expressões artísticas, né? Então assim, não precisa ser necessariamente como você falou, falando das nossas mandalas, mas assim, nós temos a expressão de várias, de infinitas formas, né? Então assim, as pessoas têm que buscar isso, né? Nós vemos muito isso com o pessoal de terceira idade, né, os idosos, tudo, o quanto que eles melhoram a autoestima e tudo, pelo simples fato, às vezes, de sair, aprender alguma coisa diferente, fazer uma dança. As danças circulares estão aí, quer dizer, a questão da mandala também aí expressa pelo corpo, né? Então, assim, a arte, né, é bom que ela esteja com a gente, né? Porque, como disse Nietzsche, senão ela, né, a vida, a realidade, vai destruir. Né? Então, eu acredito muito. Né? Não tem como eu dizer para você assim agora que eu não acredito nessa força, nessa potência da arte e principalmente das mandalas para cura de corpo e alma, né? Na verdade, o corpo de forma integral, né? O físico, o emocional, o espiritual, né? Tem a questão da socialização, né? Quando as pessoas se juntam para produzir alguma coisa, é muito forte essa potência. Então, acredito sim. Com certeza, nessa Legal, força. legal, Meire, maravilha. Meire, passa um contato ou como que a pessoa pode falar contigo sobre o livro, ou se quiserem fazer alguma pergunta, alguma Uma dúvida, pergunta. tirar alguma Tá? dúvida. Aham. Então, a nível de rede social, Caio, eu só tenho o WhatsApp, por enquanto. Uhum. Tá? Tô pensando aí em abrir o Instagram, enfim, assim que eu abrir, vou estar divulgando também. Mas o meu telefone, o celular é o 98787-2396. São Tem Paulo, meu né? e-mail também. Tem o meu e-mail antigo, né? Processo antigo, mas vamos lá. Uhum. É meirebonetti, com dois T's e um I, @gmail.com. Tá. O WhatsApp que você passou é São Paulo, certo? São Paulo, isso, 11. Legal, tá bom. Tá Legal, bom? Meriel, eu te agradeço demais. Tem alguma coisa mais que você queira compartilhar que você acha que ficou para trás? Então, dizer também que, assim, na verdade, que a gente procure outras alternativas também de cura, né? As práticas integrativas estão aí, né? Elas foram reconhecidas, elas estão cada vez mais sendo praticadas, cada vez mais sendo aceitas pela área médica, pela área científica, né? Cada vez mais, porque não tem como negar a ajuda. Então, que as pessoas se abram para o novo, né, Caio? Acho que precisa integrar de uma vez por todas aquilo que, na verdade, lá no passado já era mais do que integrado, né? Que foi Uhum. se perdendo. Né? Então, assim, a gente precisa abrir essas portas para essas coisas que, assim, na verdade, se não fizer bem, no mal não vai fazer, né? Não vai prejudicar, né? Vai ajudar, né? Vai complementar, por isso que elas são integrativas e complementares. Então, ter muito forte a questão da nossa fé, da religiosidade, da espiritualidade, essa busca mesmo por um caminho e uma vida melhor, né? Para ter a nossa saúde integral,
Não adianta só a saúde física, porque a gente não vai estar promovendo, né, a nossa totalidade, a nossa forma integral de ser. Bom, e agradecer você por essa oportunidade. Muito obrigada mesmo, tá bom? E Eu assim que for agradeço. editado um livro é seu, Ê, que tá bom? bom! Aí vão Maravilha, estar as 20 mandalas lá, tá maravilha. bom? Ó, Meire, eu te Muito agradeço obrigada. demais e te parabenizo por ser esse caso vivo, né? Uhum, Do que essa ferramenta, né? Esses círculos mágicos podem nos trazer. Eu tenho certeza que qualquer um que se dedicar com sinceridade a uma experiência profunda vai ter alguma resposta. Qual vai é, ser? Ninguém sabe, né? Porque é muito individual, mas algumas portas internas e externas com certeza vão se abrir. Então, eu sim. espero que esse conteúdo nosso de hoje seja mais um incentivo para a aproximação dessa prática. Uhum. Com certeza, é isso que a gente espera. Isso que a gente espera. Muito Legal. obrigada, Caio. Valeu, Meire. Até logo. Até, obrigada. Valeu.